Graça e paz, irmãos. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo, no nome do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão firmes e fortes aí na Teologia Livre do ITVEC, no curso de Missiologia, os irmãos que estão aguardando ansiosamente, orando também pelo culto do dia 13 agora no sábado, culto de missões, culto evangelístico, culto ao ar livre, culto de encontro de cristãos de fé, onde o Senhor vai fazer uma grande obra. E é muito bom saber que os irmãos estão orando, estão buscando Deus, e isso é muito maravilhoso. Nós estamos fazendo o estudo de missiologia, não é isso? Na nossa igreja, lá pela ITVEC, lá na casa da nossa irmã Tati, do nosso irmão Gilmar, pastores daquela igreja, da Vivendo em Cristo. Lá tem alguns irmãos de algumas outras igrejas, que são nossos amigos, e juntos estamos com um Instituto Teológico, ou melhor, o Instituto Teológico, e também com o Conselho de Missões. E o Conselho de Missões, ele já expliquei para os irmãos no outro vídeo, é quem colocou aí, quem está fazendo junto com os irmãos, com a união dos irmãos, esse culto do dia 13, que vai ser uma bênção no nome de Jesus. Espero que esse vai ser o primeiro de muitos. Outra coisa, os irmãos que estão fazendo a missiologia vão ter o seu certificado separado, vão receber um culto especial na igreja do pastor Robson Felipe, lá na igreja da Vivendo em Cristo. Ele vai fazer um culto especial lá, onde a gente vai estar junto no culto de missões, e a obra de Deus ela vai ser maravilhosa, tá? Eu quero corrigir, me retratar aqui, porque no outro vídeo, na chamada do culto, eu falei que era domingo, dia 13. Só que domingo de fevereiro, segundo domingo de fevereiro, não é dia 13, é dia 14. E o culto vai ser dia 13, no sábado, amém? Então o culto na comunidade do Conselho de Missões vai ser uma bênção, glória a Deus por isso. Os irmãos que estão no grupo, que estão ajudando, já sabem todo o cronograma. Todo não, mas quinta-feira a gente vai acertar tudo bonitinho, em nome de Jesus. E como estamos lá no ITVEC sobre missões, a gente começou a falar um pouquinho da influência de pietistas nas missões, justamente pelo fato de Zinzendorf. Os irmãos fizeram um trabalho muito bonito sobre os irmãos morávios e também sobre os irmãos Zinzendorf, Conde Zinzendorf, que acabou gerando um avivamento missionário naquela cidade, naquele país, naquele local, e que ganhou muita gente para o Senhor Jesus Cristo, amém? Baseado nisso, Zinzendorf era pietista, a gente vai falar sobre o pietismo. Só que antes de falar sobre o pietismo, eu quero falar sobre os puritanos, o puritanismo, porque lá na aula presencial a gente acabou falando um pouquinho sobre o puritanismo, justamente pelo fato, para vocês entenderem algo. Eu deixei para falar no vídeo sobre alguns pregadores, youtubers, pastores que têm canal no YouTube, entre outros aí, são puritanos. Você olha e já vê a fé, a crença, o trabalho deles, eles tentam copiar os puritanos. Só que, infelizmente, você ser chamado de puritano hoje pode não ser um elogio, pode ser uma ofensa, justamente pelo fato que os puritanos eram radicais com as suas leis, com as suas regras, e acabaram se tornando, em alguns pontos de vista de alguns teólogos, é claro que era outro país, anos atrás, 300 anos atrás, dos nossos anos de hoje, da nossa cultura de hoje, era uma cultura diferente. Só que eles eram bastante exclusivos e radicais nas suas leis. Então a doutrina puritanista acabou se tornando lei. E se tornando lei, acabou saindo do padrão missiológico, do padrão cristão, do padrão cristianismo. O que os puritanos tinham de bem era a busca pela glória de Deus, a busca pela santidade. O ponto negativo dos puritanistas era as suas leis e regras, que eram fora daquilo que a Igreja de Cristo costumava pregar, no que se diz respeito a esse radicalismo, no que se diz respeito à sua doutrina, à sua lei de fé. Amém? Então era lei que as mulheres usassem as roupas específicas que a igreja puritanista pregava, os puritanos pregavam, entre outras leis aí que eles eram muito radicais, né? Mas vamos aonde nós falamos um pouquinho lá na sala de aula. Depois eu explico para vocês
a respeito de alguns irmãos hoje, alguns pastores, eu posso dizer assim, talvez você já vai até saber quem é, esses pastores, longe de mim falar do nome de alguém, que estão na internet, no YouTube, que fazem culto lá, e toda a pregação eles postam no Facebook ou no YouTube, e eles pregam que mulher não pode tomar conta de igreja, não pode pregar, melhor dizendo, que não pode pastorear junto com o teu esposo que é pastor, que mulher não pode fazer a obra de Deus, que mulher não pode usar calça, entre um monte de outra coisa. E tudo isso é porque essa pessoa defende o puritanismo de unhas e dentes e se tornou radical como os puritanos. Mas, infelizmente, fora daquilo que a fé cristã mostra aí em diante. Coríntios 13, 1 Coríntios 13 vai falar sobre o amor e vai dizer que eu posso ser o homem mais santo que for, que eu posso entregar todos os meus bens, que eu posso entregar o meu corpo para ser queimado no fogo, mas se eu não tiver amor, nada disso vale. Então toda essa regra, toda como eu posso explicar, essas leis puritanistas que os homens tentam imitar hoje, lembrando que tentam imitar um puritanismo de mais de 300 anos atrás, um puritanismo de um país diferente, de uma cultura diferente, e que foram rejeitados naquela época para os dias de hoje. Nossa cultura é outra. A gente tem a palavra de Deus hoje e temos o conhecimento da palavra de Deus. Temos uma joia rara. A gente consegue hoje, não só graças à mídia, mas ao tanto de livros que foram escritos por grandes teólogos, homens de Deus que têm fundamento bíblico, entre outras coisas, e que nos dá uma luz da palavra de Deus. O amor é o único caminho. Então, ser radical no que se diz respeito à sua doutrina, à sua lei, e dizer que é puritano, simpatizante aos puritanistas antigos, infelizmente, não é um elogio para vários cristãos hoje. Para alguns sim, é um elogio. E no ponto de vista puritanismo antigo, a gente vai ver que existem o peso da balança. Então os puritanos têm por ponto positivo a santidade, a busca pela glória de Deus, a busca pelo reencontro, a luta contra a impureza, a imoralidade e o pecado. Por exemplo, esses dias eu vi um vídeo sem querer, coloca no anúncio lá do Facebook, aí passa o vídeo desse pastor, ele dizendo que se for para chegar atrasado não adianta vir para a igreja, é melhor ficar em casa. Se tiver que atender celular, não vem para a igreja. Se tiver que usar roupa curta, não vem para a igreja. Se tiver que mexer no celular ou mascar chiclete, não adianta vir para a igreja. Cara, então ele é um puritano radical que só quer santo dentro da igreja. Que só quer cristão radical e santo dentro da igreja. Ninguém que não tem Cristo pode ir para a igreja. Nenhum não evangelizado pode ir para a igreja. Então você vê que é um ponto de vista que não comissiona ninguém para a igreja, mas que tenta pegar os já cristãos e levar eles para uma regra doutrinária puritanista. Isso daí não está acrescentando nada ao reino. Você só está tentando mudar a cabeça de pessoas já comissionadas para seguir as suas regras e as suas leis. Mas isso não está alterando nada ao reino dos céus e nem trazendo novas pessoas que antes iam para o inferno para o reino do céu para levar para o céu. Então isso não tem nada a ver. O puritanismo pregava muito sobre inferno, muito sobre ir para o inferno e aí em diante. E deixava um pouquinho do lado a pregação sobre Jesus Cristo também. Não tenho nada contra quem acredita nas regras do puritanismo. É claro que o puritanismo é a parte boa, né? Se você tentar trazer a cultura daquela época para cá, não adianta que você vai errar na Bíblia, errar na palavra de Deus. Amém? Mas vamos lá, de onde surgiu os puritanos e qual a influência missionária deles? Eles sofreram uma perseguição justamente lá na Inglaterra, porque em 1509, de 1509 a 1547, o rei Henrique VIII, ele reinou. E nesse período de 1509 a 1547 do reino dele, em um certo ano, acredito eu que lá para 1536, ele se separa da Igreja Católica. O rei era católico romano, a Igreja Católica Romana dominava a Inglaterra nesse período com esse rei,
Mas aí ele tem que separar da esposa dele, ele simplesmente acha que quer divorciar da esposa dele e se casar com outra esposa. A esposa dele atual era, a esposa verdadeira dele era Catarina de Aragão, e ele queria divorciar dela e casar-se com Ana. O rei Henrique VIII da Inglaterra, em 1509, de 1536, por aí. E aí, com o ato de querer se divorciar e casar-se com outra pessoa, ele se separa da Igreja Católica Romana, próximo de 1536, 35 por aí, e ele se separa criando, ou fazendo, editando, junto com o parlamento, o ato de supremacia. Esse ato de supremacia, lá em 1536 aproximadamente, ele dá o direito à separação da Igreja Católica Romana, a criação da Igreja Anglicana, a Igreja da Inglaterra, e coloca ele como o mediador entre Deus e os homens, coloca ele como principal cabeça da Igreja. O rei Henrique VIII, com o ato de supremacia, se torna o líder religioso da Inglaterra, né, separando-se a Igreja Anglicana, a Igreja de Roma, separando a Igreja da Inglaterra da Igreja de Roma, apostólica romana, né? Católica apostólica romana. Junto com esse ato, todos os que estavam ali na Inglaterra esperando a reforma igual teve em partes da Europa ali, e alguns lugares específicos, com João Hus, com também Martim Lutero, e aí em diante, na Alemanha. Todos que esperavam essa reforma achavam que a Igreja Anglicana seria exatamente o que ia acontecer. Só que os reformadores, os protestantes, perceberam que o ato de supremacia do rei Henrique VIII nada mais, nada menos, era simplesmente um ato de querer tomar conta da igreja e ter o direito de se divorciar da tua esposa e fazer o que ele bem entendesse. Ele prorroga, ele edita junto com o parlamento 6 leis da Igreja Anglicana que simplesmente são exatamente iguais à Igreja Católica Apostólica Romana, a qual ele tinha desligado. Nisso, nós falamos um pouquinho lá na sala de aula, não vou me atentar muito a essas 6 leis, porque eu não acredito que vai dar algum evento. A gente falou sobre a transubstanciação, que eles trouxeram da Igreja Católica para a Igreja Anglicana, o ato de confissão, né, auricular, e também o ato de confissão, isso, e o ato do celibato, né, entre outras 3 aí ou mais coisas que eles trouxeram da Igreja Católica Romana para a Igreja Anglicana, que agora era para ser a reforma na Inglaterra. Só que aí alguns dos irmãos que são protestantes ou próximos do protestante, foi algo que aconteceu pós-reforma, né? Eles vão contra isso. Aí nasce o puritanismo, um grupo de irmãos que são exatamente contra esta regra da igreja anglicana, porque eles querem, o puritanismo ele tenta resgatar a santidade, eles tentam resgatar a busca da glória de Deus, da presença de Deus, eles tentam lutar contra a imoralidade, lutar contra jogos de azar, contra a prostituição, bebedice, contra os teatros pagãos, assim, teatros que mostravam muita impureza, e aí em diante naquela época, né? Por isso que eu digo, a época era outra coisa. É claro que tem muita coisa hoje que, como eu posso dizer, é bem estranho, né? Para os nossos jovens, nossas crianças e aí em diante. Mas não devemos criar uma guerra e ir para cima armados com unhas e dentes contra eles, mas sim pregar o Evangelho de Cristo, de verdade, a palavra real do Senhor Jesus Cristo. E esses que vão se achegando a Cristo vão querendo cada vez mais se aproximar dele, e esses encontram uma santidade. É claro que a gente deve lutar contra a imoralidade, sempre lutar contra a imoralidade. A igreja tem que ser valente para lutar contra a imoralidade. Mas eles eram bastante radicais.
Então o grupo de puritanos se levanta contra, inclusive contra exatamente a igreja anglicana, e eles passam a ser perseguidos pela igreja anglicana. O rei Henrique VIII, ele passa a perseguir. Se em 1536 ele edita lá o ato de supremacia, em 1539, 4 anos depois, ele começa a perseguir os protestantes, porque ele simplesmente não alterou absolutamente nada no que se diz respeito à Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Anglicana, neste início, com o rei Henrique VIII, estava exatamente a mesma coisa que a Igreja Apostólica Romana, Católica Apostólica Romana, lá, a Igreja de Roma, né? O Papa não mudou a ideia papal, episcopal, o governo episcopal da Igreja, não mudou nada. E então os puritanos, eles lutam contra isso, eles querem a moralidade, o respeito, a santidade, eles buscam a glória de Deus, eles buscam a verdade dentro da palavra de Deus, e eles vão lutando por isso. Nessa existe uma perseguição. Então, na época, lá na Inglaterra, nesta época da Inglaterra, eles perderam muitas batalhas em seus debates políticos, debates religiosos, né? A igreja anglicana continuou firme e forte na Inglaterra. E por conta da perseguição dos puritanos, eles entram em um barco muito conhecido aí, não vou me lembrar o nome deste barco, mas também só quer dizer aonde eles chegaram e qual a influência deles com a missão. Eles saem da Inglaterra e acabam chegando na América, nas Américas, né? Que hoje é Estados Unidos. Então eles chegam lá com esta pregação de santidade, de busca, de luta contra a imoralidade e aí em diante. Então, baseado nesse ponto de vista, os puritanos estão certos, sim. Mas baseado no que é radical, no que é exagerado e naquilo que é exclusivo, o exclusivismo, dizer que só minha igreja é certa, que só eu sou o certo, o exclusivismo religioso é o primeiro pé para o ceitismo. O exclusivismo religioso é o primeiro pé para se tornar uma seita. Não existia igreja tal, existiam movimentos. E esses movimentos, de certa forma, os puritanos teve a sua forma radical e o seu exclusivismo, né? Mas a época era outra, os anos eram outros, a cultura era outra, os pecados cometidos pela cidade, pelo povo, eram totalmente radicados pelos puritanos e aí em diante. Radicados não, né? Odiados pelos puritanos e aí em diante. Então é mais ou menos isso daí, irmãos. Eles vão para os Estados Unidos e você vê que a missão acabou acontecendo por conta da perseguição, entendeu? Houve a perseguição, eles lutaram contra uma reforma, acabou existindo a reforma dentro da reforma. Eles acabaram lutando contra uma reforma que aconteceu pelo o ato de um rei que tinha confusões amorosas e políticas, e acabaram sendo expulsos alguns deles, coisa de 800 homens, se não me falha a memória, e chegando na América e auxiliando na América no evangelismo, na busca da palavra de Deus. E alguns na América depois crescem e fazem com que a palavra de Deus ela cresça ali. Os puritanos eram calvinistas, desde sempre eles eram calvinistas. Nessa época dos puritanos, Calvino ainda lutava muito, batia forte a favor da palavra de Deus, e Calvino com a sua pregação a respeito com a sua ideia, o ponto de vista a respeito da salvação por como que é, irmãos? A escolha, né? O ato de que existe a separação daqueles que Jesus morreu para eles serem salvos, e eles pregam a predestinação. A palavra correta é predestinação. Como assim predestinação? É que Deus já sabe quem vai ser salvo, isso daí ele sabe, mas ele escolheu quem vai ser salvo. Ele escolheu alguns para ser salvos. Então Cristo morreu só por esses alguns, não por todos, e aí em diante. No decorrer dos estudos aí a gente vai falar futuramente a história da igreja sobre o calvinismo e o arminianismo. Amém? E vamos aí dentro da sala de aula e nos vídeos o debater sobre esse assunto e discutir dentro da palavra de Deus qual é a melhor forma de pensar sobre calvinismo e arminianismo, amém? Não estou dizendo aqui é errado, é certo, não. Cada um tem o seu ponto bom, o seu ponto positivo, e cada um tem o seu ponto negativo também. O que nos
favorável agora é orar e é ler a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus, não enfeitar a palavra de Deus para que ela se encaixe às nossas ideias. Mas a palavra de Deus, nós que temos que se encaixar no que se diz respeito à palavra de Deus e os seus mandamentos, a sua história, a história da igreja e em diante. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos lá para os pietistas agora? Bora lá para os pietistas, em nome de Jesus. Você que está vendo esse vídeo, entre lá no grupo da ITVEC, deixe seu comentário. Se você pesquisou alguma coisa sobre os puritanos e aí em diante, deixe um comentário sobre alguns pastores aí que agora defendem o puritanismo e tentam radicalizar aí o evangelho, dizendo que mulher não pode pregar, entre outras coisas aí. Na realidade, eu acho que alguns desses aí só fazem para ganhar seguidores no YouTube. Amém? Não para verdadeiramente buscar a santidade de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, nem lutar contra a imoralidade, mas sim para ganhar ibope aí no YouTube em nome de Jesus. Estou falando isso justamente porque nós discutimos esse assunto lá na sala de aula presencial, tá bom? Deus abençoe cada um dos irmãos. Bora lá para os... Como é o nome dos irmãos? Como é o nome dos irmãos que a gente falou agora? Zinzendorf, ele era pietista, isso aí. Vamos aprender sobre pietismo agora, tá bom? Só vai dar uma mudada de vídeo aí, a gente já entra no tema dos pietistas. Deus abençoe.